Eu também acho, olha, eles não vão permitir que o Irã e a Rússia tenham uma relação tão profícua, tão proveitosa e de trocas tão expressivas. É que eu não gosto de cravar, viu, gente? É que eu não gosto de cravar. Mas eu diria que é muito alta a possibilidade da gente ter um conflito que envolva o Irã, a Rússia e o Azerbaijão. Eu digo que é muito alta essa possibilidade. É muito alta. É impossível que você busque a construção de uma convergência. A construção de uma convergência onde estejam inclusos os interesses de Baku e de Teherã, para que Moscou possa ficar, vamos dizer, tranquila em relação a esse fronte. Porque ainda que a Lukoil tenha interesse no Azerbaijão e, eventualmente, na exportação de gás e de petróleo pelo Azerbaijão, né, eventualmente até de recursos russos em direção à Europa, à Hungria, à Bulgária, à Romênia, esses países aí que estão no eixo do BTC, né, do Baku-Tbilisi-Ceyhan, e que tem brigado, inclusive, para conseguir, de alguma forma, relativizar a soberania da Armênia sobre Siunik, passando por lá também gasodutos, né? E o governo da Armênia, até aqui, corretamente nesse caso, não permite, pelo menos publicamente, diz que não anui com esse tipo de situação. O que a gente tem aí é que vai ter olha, vê o que o Prigozhin do Wagner falou. Para mim isso significa tudo. Hoje um diplomata experimentado me falou um negócio que eu achei extraordinário. Ele disse o seguinte, olha, quando o Wagner fala sobre a elite russa, o que está acontecendo? Você pode imaginar o seguinte, que os magnatas do petróleo, do gás, da mineração de Moscou têm interesse, de alguma forma, em fazer negócio com Baku. Mas é uma questão de sobrevivência da Federação Russa. Então, os setores militares, a elite militar, a elite de inteligência da Federação Russa, vai ter que enfrentar os interesses dessa elite. Então, quando o Prigozhin fala da elite russa, ele está falando dessa gente que faz negócio com o Azerbaijão. Ele está falando dessa gente que acha que é mais importante fazer negócio de petróleo e gás com o Azerbaijão do que ter o acesso à tecnologia, por exemplo, dos drones iranianos. E o couro vai comer. Agora, claro que os russos têm que ter uma noção de como operacionalizar isso, porque dependendo de como você operacionaliza isso, você levanta o aspecto da eventual traição dentro do país. E esses setores, alguns chamam de oligarcas, eles não foram extintos da Rússia como alguns dizem, né? Acabou com os oligarcas na Rússia. Não, eles existem. Eles existem. E o presidente Putin tenta administrar, como todo mundo tenta administrar as suas contradições, os aspectos, não é? Mais delicados aí dos interesses múltiplos que têm que ser acomodados dentro da administração de um país. Então, o grande ponto que você tem aí, deixo aqui, Paulo Inácio, meu grande abraço para a África, para Moçambique, para Angola, para Guiné, para Cabo Verde, todos que nos acompanham do mundo lusófono, até para Timor, para Goa, para Macau. Um abraço grande para vocês que nos acompanham e aqueles que fazem força para entender o português também, ainda mais especial meu abraço. O grande ponto que você tem aí é que a Rússia vai ter que enfrentar esses interesses. Porque se a Rússia não enfrentar esses interesses, seja porque eles estão vinculados a interesse em Ankara, em Baku, seja porque eles estão embrenhados, muitas vezes, até interesse com a própria City Londrina, não é? Essa questão da sobrevivência vai falar mais alto. Porque não adianta agradar essa elite porque ela faz negócio com Baku, tá certo? Não adianta agradar essa elite porque ela faz negócio com Baku. Você tem que ter uma solução para permitir que receba a tecnologia iraniana, dos Shahid, para poder gerar e aprimorar, inclusive, a produção de gerânios, dos Al-Fatah, dos mísseis iranianos, que muito provavelmente já estejam no arsenal do exército russo, munição. Ah, mas a Rússia tem munição à vontade. Não é assim, gente. Não é assim. Nada é infinito. Ninguém pode tudo sozinho. Então é muito importante essa cadeia. E muito importante também que se preserve, Antônio Oliveira, um abraço para o Canadá, todos que nos acompanham do Canadá, não sei se você está no Quebec, em que região que você está, mas um abraço aí para você. Então é importante que você entenda que a Rússia também perdeu o Cáucaso, é muito perigoso, não só do ponto de vista geográfico,
mas também sob o ponto de vista, olha, para vocês verem o nível de isenção que eu quero propor na análise, eu quero deixar você bem informado. Tem embargos. E esses embargos, eles precisam ser contornados de alguma forma quando se trata, por exemplo, de inteligência artificial, de hardware, não é? De equipamentos importantes de uso dual. Né? Um abraço, Lênin, obrigado pela presença. Então, o que acontece? Você precisa, por exemplo, eu não quero aqui com isso fazer nenhum tipo de elucubração, tá? Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. A economia, por exemplo, na Armênia, está explodindo, está crescendo barbaramente, inclusive nos setores de tecnologia. Né? Então, entendedores entenderão. Desenvolvimento, né, de aspectos tecnológicos fundamentais. A Rússia não pode perder isso. Se ela perder completamente o acesso a essas, eu diria, válvulas de escape dentro desse contexto, além da posição geográfica comprometida, fica difícil, inclusive, para receber alguns materiais que são fundamentais para você poder gerenciar esse conflito, tá? Então, a coisa é muito séria, gente, a coisa é muito grave. Vão tentar tirar o Cáucaso da mão da Rússia. Vão tentar tirar o Cáucaso Sul da mão da Rússia, principalmente por causa da questão iraniana. Vão tentar tirar, principalmente por causa da questão iraniana. E o que eu quero dizer para vocês aí é que isso vai dar guerra. Vai dar guerra. Porque não tem como você preservar, você manter uma estrutura de colaboração com os iranianos, que hoje é fundamental para o esforço de guerra russo na Ucrânia, tá? Se você perder o Cáucaso. Porque você vai perder a base de comunicação aérea, você vai perder a base de comunicação terrestre, você vai perder a base de comunicação marítima, por intermédio do Mar Cáspio. O risco é muito grande. Então, o grande ponto, eu diria, todos os olhos voltados para o Cáucaso. Pode eclodir uma guerra no Cáucaso a qualquer momento. Estão testando quão resoluta é a Federação Russa na entrada do corredor de Lachin. Estão testando quão firmes são as condições da Federação Russa de fazer valer sua palavra. É a mesma coisa que um filho que está desacreditando um pai. Então o filho está dizendo o seguinte, o filho mais velho está dizendo para o pai, tudo que o senhor determinar eu não vou cumprir. Naturalmente, se isso for uma regra, se não houver maneira de coibir esse abuso, os filhos mais novos jamais vão respeitar o pai. O que a Federação Russa está vivendo hoje, na entrada do corredor de Lachin, é o teste da sua capacidade de resolução e o teste da sua força. O quanto eles podem fazer valer aquilo que eles assinaram. Um abraço, Silvia, boa viagem. Obrigado por nos acompanhar até aqui. O quanto eles estão querendo efetivamente verificar se a Rússia assina, se a Rússia cumpre. Agora, que tem interesses otanistas por trás disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não seria honesto se eu dissesse para vocês que acho que essa é uma questão de proposição do próprio Azerbaijão. Claro que não. Claro que o Azerbaijão está tentando aproveitar a oportunidade para ter o maior ganho possível em relação a todos os aspectos territoriais, políticos, etc, etc, etc. Tá? Agora, é claro que o momento da Rússia na Ucrânia faz com que eles tirem as manguinhas de fora. Vamos testar, vamos verificar, vamos ver até onde dá para ir. Agora, tem um documento que foi assinado em 9 de novembro de 2020, onde a Rússia colocou sua assinatura, o presidente Putin avalizou que nessa estrada não haveria checkpoints, que não haveria postos do Azerbaijão, e o Azerbaijão se faz de rogado e instala um bloqueio, primeiro na altura de Xuxi ocupado, e depois instala outro na entrada da estrada que vai de Kornizor a Stepanakert. O que quer dizer isso? Eles estão dizendo para a Rússia, olha, sua palavra não vale. E qual o objetivo disso? É desacreditar os russos também junto à opinião pública da Armênia. Porque com isso eles vão dizer o seguinte, olha, não adianta ter aliança com a Rússia, porque eles assinam, mas não cumprem. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, é natural que a gente espere que um conflito ecloda no Cáucaso. Porque se a OTAN conseguir criar um ambiente para tirar a Rússia do Cáucaso, pode ser o início, o prenúncio da tão falada secessão ou divisão da Rússia que a própria Rand Corporation, em muitos momentos, colocou aí como sendo um dos objetivos desse conflito.